Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui reunidos no nome dEle, amém? Pode se assentar, por favor. Nessa noite, de uma forma rápida, eu quero trazer uma mensagem ao seu coração. Um pouco de testemunho, um pouco de palavra, mas eu creio que muito daquilo que o Senhor quer falar conosco, né? Porque tem coisas que nós passamos, enfrentamos e são para isso mesmo, né? Para que o nome de Deus seja glorificado, para que nós possamos aprender algo com as circunstâncias. Então, quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 40, e versículo 31. Versículo muito conhecido, amado por muitos, porque é uma promessa muito linda do Senhor. Amém? Vou ler Isaías 40, 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu vou ler o finalzinho de novo para que fique gravado no seu coração. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu quero brevemente orar aqui para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos direcione nessa noite. Amém? Senhor, ó Deus, nós entregamos essa palavra em suas mãos, sabendo que o Senhor tem algo para a igreja nessa noite e que o seu alvo, o seu objetivo seja alcançado, Pai. Apesar das minhas falhas, das minhas limitações, que o Senhor venha tomar a frente e fazer a tua vontade nesta noite. Nós te glorificamos e oramos no nome de Jesus. Queridos, eu quero começar com uma pergunta para você. Você espera algo do Senhor? Algo assim, uma promessa, um milagre? Quem aqui espera alguma coisa de Deus? Que bom, pessoas sonhadoras, é isso mesmo. E é muito comum, queridos, que nós esperemos no Senhor, nós temos fé nele, né? É nele que nós cremos. E a minha segunda pergunta é fácil esperar? Não, né? Eu tive internada, muitos de vocês sabem, fiquei muito tempo no hospital e falei para o Giovanni assim, se tem uma coisa que paciente precisa ser, é paciente. Tudo que você pede não vem na hora, já perceberam? Já tiveram no hospital? Já a gente vem. Ai, eu estou sufocando, não sei o quê, eu preciso de água. Já a água chega daqui 30 minutos. Não tem atenção e alguém para te servir todo o tempo. Então, o paciente ele tem que esperar. E se tem uma coisa que eu aprendi lá no hospital, foi esperar. Porque nem sempre as coisas acontecem, nem mesmo a melhora acontece da forma e na velocidade que a gente gostaria. Então, a gente aprende a ser paciente, a pedir uma coisa e esperar, pedir uma ajuda e ela não vir e esperar. Então, nesse processo todo, o Senhor começou, na verdade, terminou de falar comigo algo que Ele já tinha começado a falar desde o início, quando eu comecei a tentar engravidar. Quando nós decidimos engravidar, vocês sabem também que nós não conseguíamos. E foi um tempo de espera. Inclusive, essa bonequinha, depois vocês podem olhar de perto, gente, é a coisa mais linda. Sou eu, de biscuit, que a Raquel, esposa do André, eles estão aí hoje? Estão em casa. A Raquel me deu 2 meses antes de eu engravidar. E tem uma bebezinha na barriga aqui, ó. Tem até cordão umbilical. Isso são os mimos de Deus enquanto a gente espera, para que a espera não fique muito chata. Porque esperar não é bom. Esperar não é gostoso. Tenho certeza que se o Senhor perguntasse para você nessa noite, você quer aquilo lá para ontem? Para hoje? Opa, você dava um pulo daqui e falaria, eu quero, é para mim. Eu estou esperando tanto, às vezes nem faz tanto tempo assim, mas a gente quer que as coisas aconteçam. Mas existem coisas que nós podemos fazer nessa espera. A espera, ela não precisa ser passiva e não deve ser passiva. Nós não devemos esperar morrendo, esperar sofrendo. Nós podemos esperar vivendo. Nós podemos esperar crendo. E são essas palavras que eu quero que fique no seu coração. O que nós temos que fazer enquanto nós esperamos? Eu aprendi a viver esperando. Porque
Eu tentei engravidar 1 mês, 6 meses, 2 meses, 10 meses, 12 meses, e não chegava. E eu tive que conviver com essa espera. E sentar na sala de espera de Deus não é fácil, porque sala de espera é entediante, né? Só que a gente tem que procurar coisas para fazer enquanto espera. A gente tem que usar esse tempo. Hoje a gente vai no médico, a gente fica lá esperando 1 hora, às vezes, e a gente quer mexer no celular, ler uma revista, ler um livro. Por quê? Porque esperar esperando é muito chato. E na vida não é diferente. Nós precisamos esperar vivendo, nós precisamos esperar fazendo coisas que vão ajudar a gente mesmo a passar por esse período, né? E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês que nós podemos fazer enquanto esperamos é orar. É a coisa mais básica, é a resposta talvez mais, mais óbvia, né? Orar, né? Mas quando nós oramos, queridos, nós aumentamos a nossa fé. Nós vamos alimentando a nossa fé naquela promessa. Se Deus falou, você pode orar a respeito disso e crer que Ele vai fazer. Inclusive, quando a gente ora, nós esperamos de uma forma diferente. Não é uma espera dolorida, é uma espera e, enquanto isso, você se relaciona com Deus. Enquanto isso, Ele fala com você, você ouve, e você tem a oportunidade também de falar com Ele. E um salmo que eu amo é Salmo 130, versículos 5 e 6, não precisa abrir, mas diz assim, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. E o 6, eu não anotei aqui, não vou abrir para não demorar, mas o 6, que é logo em seguida desse, fala assim como o sentinela espera pela manhã, eu espero no Senhor. Sabe, você imagina um soldado, fiquei pensando no Gi, você ficar a noite toda segurando um fuzil, esperando o sol nascer para acabar? Para trocar, para vir alguém trocar com você? E o salmista ele diz isso: eu espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança, como o sentinela espera pelo dia de amanhã. Que lindo, queridos. É uma espera, mas é uma espera com expectativa, é uma espera com alegria, tipo, vai acontecer. Eu estou vendo, o sol está saindo, o céu está mudando de cor. É uma espera ativa. É isso que a oração, a palavra traz para nós. Não é uma espera sofrida, arrastada. A segunda coisa que nós podemos fazer quando esperamos é crer. Se você tem um Deus, se Ele te deu uma promessa, você precisa crer que Ele vai fazer. Você precisa acreditar que Deus é capaz de realizar os seus sonhos. E é muito interessante, inclusive, quando nós cremos assim, nós olhamos as circunstâncias e nós precisamos crer muitas vezes contra a circunstância. Porque quando estamos esperando, o negócio ainda não aconteceu, né? Ainda não veio, ainda não tem sinais. E nós precisamos crer mesmo assim. Crer contra a esperança. Inclusive, fala isso de Abraão, né? Que se ele olhasse para sua esposa, se ele olhasse para ele mesmo, se ele olhasse ao redor, ele ia dizer assim, não tem jeito. Ele tinha que crer, e crer contra a natureza, inclusive. Porque todo mundo acredita, todo mundo tem um nível de crença, mas enquanto aquilo é natural, eu creio que eu posso arrumar um emprego. Agora, quando o negócio é sobrenatural, só nos resta crer, né? Só nos resta acreditar que Deus pode fazer, que Deus pode agir. Então, creia, e creia contra a esperança. Creia mesmo que as circunstâncias, as notícias não sejam boas, não sejam a favor do seu sonho. Parece que nem está acontecendo, que não vai rolar, porque muitas vezes a gente se encontra assim. A promessa é água e a situação é vinho. É muito diferente uma coisa da outra. Você fala assim, será que um dia isso vai mudar? Será que um dia essa pessoa vai se converter? Será que tem jeito? Mas creia mesmo contra a esperança. A terceira coisa, além de orar, crer, nós temos que sonhar.
E eu pulava de alegria semana passada, quando o pastor Valdir, essa palavra já estava pronta, o pastor Valdir falou de sonhar acordado. Como eu creio nisso, queridos? Como eu amo isso? Porque um crente, ele não pode sonhar dormindo, aquele sonho vago, aquela coisa que você fala assim, era da minha cabeça. Não, nós temos que sonhar com intenção, sonhar acordado, projetar, pensar como que vai ser. E uma das coisas que alguém que está mais perto enxerga o que está escrito embaixo do sonhar? Se imagine vivendo. É isso. Vocês estão tudo meio cegueta. Aqui, ó. Aqui. Isso. Se imagine. Se imagine vivendo os sonhos. Eu estou nessa fase, né? Estou com 7 meses de gestação. Sabe o que eu faço? Eu entro no quarto da Isabela, abro as gavetas e monto looks para ela. Eu monto looks, tiro foto e falo assim, esse combina com esse. O Giovanni morre de dar risada. Porque ele fica assim, você está aí de novo? Eu estou sonhando acordada. Eu estou vivendo os sonhos de Deus. Eu estou vivendo, porque ela não está ainda ali para eu trocar, para eu viver o sonho. Mas eu já vivo esse sonho acordada. Então, comece a viver. O que você espera? O que você espera? Comece a viver o que você espera. Se imagine vivendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. É entrar de mão dada com seu esposo que não é cristão? Se imagine vivendo. Se imagine, olha para a cadeira vazia do seu lado e pensa assim, ele vai sentar aqui. Ele vai sentar aqui. Eu creio que eu ainda vou trabalhar. Eu conheci uma moça que ela dava o dízimo do salário que ela gostaria de ter. E a próxima proposta de emprego que ela recebeu foi do salário do dízimo que ela já pagava. Pagava não, devolvia ao Senhor, porque ela já vivia, ela já se via vivendo. Será que a gente está esperando? Quando acontecer, eu vou me alegrar. Quando acontecer, eu vou sonhar. Não, nós precisamos sonhar acordados, sonhar com intenção. Então, eu acho interessante, quando Deus ele chama Abraão para fora da tenda, o que ele convida Abraão a fazer? Olhar para o céu, não é? Ele fala assim, vem cá, Abraão. Abraão estava dormindo? Não. Deus chamou ele para sonhar acordado. Vem cá, Abraão, deixa eu te mostrar. Olha o que você vai viver. Olha a sua família. Você não tem filho, mas olha para cima. Não vai dar nem para contar, é muita gente. Viva! O Senhor nos chama a sonhar e a crer e a viver os nossos sonhos. E não é à toa que Deus fez isso com Abraão. Ele falou, Abraão, acordadão, vem aqui. Olha para cima. Aquilo que eu quero fazer na sua vida, aquilo que eu vou fazer na sua vida. Talvez você parou de sonhar, porque você acha muito difícil aquilo acontecer. Mas a verdade é que o Senhor está te chamando para fora. Olha para cima. Olha para aquilo que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido. Isso é fé. Isso é sonhar com fé. Isso é sonhar crendo que você tem um Deus que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pediu ou pensou. Amém? A quarta coisa é se preparar. Se preparar para receber essa promessa. Quando nós sonhamos em Deus, a gente tem que esperar que aquilo aconteça. Né? Às vezes a gente sonha, ora, mas não está preparado para receber a promessa. E aí a gente fica sempre vivendo, parece assim, um sonho que não realiza, um sonho que não chega. Porque, às vezes, nem a gente está pronto. Eu não lembro quem falou, qual pregador que falou, que a igreja orava, mas não esperava que Paulo seria liberto da prisão. Né? Eles estavam com as portas do lugar que eles estavam fechadas. Se você está orando para o homem sair, ele precisa de um abrigo, você deixa a porta fechada? Para ele bater na porta e ninguém nem vê. Não, às vezes a igreja está orando por coisas que nem ela mesma acredita que vai acontecer. E nós precisamos orar e crer que Deus vai fazer. E, enquanto isso, se preparar. É ser mãe que você quer? Era como eu queria. Gente, como eu me preparei.
O Giovanni é prova das coisas que eu fiz. Ele falava assim, gente, lá no Beco de Sabão ninguém toma essa vitamina. Eu falei, mas eu vou tomar lá no Beco de Sabão. Ele falava assim, nossa, mas a grávida é cheia de coisa, né? Você tem que fazer isso, isso, isso antes de engravidar? Sim, estou me preparando. Eu vou emagrecer antes de engravidar, eu vou preparar minha casa, eu vou preparar o ambiente do milagre. E, às vezes, a gente vive assim, se chegar, eu vejo o que acontece. Se um dia meu marido vier aqui, eu mudo minha linguagem dentro de casa. Não, você tem que se preparar para viver ao lado de um esposo crente, um homem de Deus. As meninas que ainda não casaram, já têm que se preparar para o casamento. Leia sobre isso, sonhe a respeito disso. Ore, veja o que a palavra fala sobre ser uma esposa, sobre ser uma mãe, sobre ser aquilo que o Senhor quer te tornar. E se prepare, porque a promessa vem. E, às vezes, nós estamos desprevenidos. Vocês acreditam? Que, às vezes, o cumprimento vem, a promessa vai acontecer e a gente não viu ou deixa passar. Aí que é mais terrível, né? Você sonhou, esperou, mas não se preparou. Não esperava que ia chegar tão rápido. Às vezes, aquilo te pegou de surpresa, mas não. Nós precisamos nos preparar. Inclusive, essa foi uma orientação que Deus deu para Abraão. O que ele falou para Abraão? Alargue as suas tendas. Faça alguma coisa enquanto você espera. Ele poderia ter falado assim, Abraão, descansa. Quando for cumprir, eu te aviso. Não, não é assim. Deus deu uma promessa. Já trabalhe para que isso aconteça. É estudar que precisa? Se você sabe que vai ser promovido, se você entrar no curso X e você não entrar, você não está se preparando para receber. Você quer cantar no louvor, mas você não estuda. Você quer tocar, mas não pega o instrumento, não busca ajuda. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai funcionar? Porque existem coisas que são a nossa parte, a nossa obrigação. Amém? Então, orar, crer, sonhar, se preparar e, por fim, viver. Se tem uma coisa, queridos, que às vezes a gente para de fazer enquanto espera, é de viver. Às vezes a gente para de viver e fica em função daquela resposta, fica em função daquilo que ainda não aconteceu, porque a gente acha que só vai ser feliz quando acontecer. Né? Eu não tinha filhos, mas eu acredito que vocês nunca me viram triste por isso. Eu sabia que eu poderia ser feliz com o preenchimento que Deus me dava enquanto eu esperava. Eu sabia que ia acontecer, eu sabia que um dia eu ia viver. Não sabia se ia demorar, não sabia se era pouco, se era muito. Mas eu sempre busquei a alegria do Senhor e ela foi a minha força. E ela foi o meu sustento, o meu alimento. Porque eu não podia esperar deitada. Eu tinha que esperar vivendo o meu casamento, vivendo a alegria de estarmos só nós dois, porque é bom também. Eu pensava assim, nossa, mais um mês não deu certo, mais um mês eu não engravidei. Eu pensava logo depois, mais um mês para me preparar, mais um mês para a gente curtir só nós dois, mais um mês para a gente viver o casamento de uma forma que quem tem filho nunca mais vai viver, não é verdade? Porque muda muita coisa. Você ganha algumas coisas e perde outras. Mas eu pensava sempre pelo lado bom. Eu vou aproveitar, então eu vou ter mais um mês para viver, para me preparar, para sonhar, para projetar aquilo que Deus vai fazer na minha vida. E interessante que Abraão ele viveu 25 anos esperando a promessa. Talvez você não esteja tudo isso esperando. E já esteja bem mais cansado que Abraão estava. Porque nesses 25 anos, Abraão obedeceu a Deus, ele saiu da sua terra, ele saiu da sua parentela, ele peregrinou, ele ergueu o altar, ele fez tantas coisas, enfim, ele trabalhou, ele viveu esses 25 anos. Ele poderia falar assim, Sara, vamos poupar energia? Vamos ficar nós dois aqui até o dia que esse Deus, que está tardando, demorando, resolva nos dar um filho. Mas não, ele viveu, ele ergueu o altar de adoração, ele trabalhou, ele construiu tenda, ele mudou de lugar, ele cumpriu os propósitos que Deus tinha. E eu sabia que era enquanto eu trabalhava, tanto na obra, mas como na vida
mas principalmente no ministério, que Deus ia me abençoar. Eu tinha certeza que ia ser como Zacarias, não é, pastor? Que estava no templo e a esposa engravidou? Zacarias. Eu sabia que era aqui que a gente ia receber a nossa promessa. Não era fora. Não era deixando o ministério para cuidar da família que a minha família ia ser melhor. Eu sabia que eu tinha que ir no encontro, que eu tinha que lavar banheiro, que eu tinha que servir na obra, enquanto eu esperava. E eu continuo fazendo. Por quê? Porque a minha esperança no Senhor, ela é sustentada pelo que eu faço durante o dia a dia, no serviço, na obra. E isso me ajudou a viver enquanto eu esperava. Viva enquanto você espera. Não deixe a tristeza, a angústia, aquela sensação de estar demorando, aquilo que preenche o nosso coração de amargor, tome conta da sua vida. Não permita. Espere alegre. Espere como uma criança espera o Natal, como uma criança espera o dia do aniversário, porque ele chega. E o Senhor precisa nos encontrar inteiros para receber. Né? Se nós ficássemos lá, sofrendo, triste, em depressão, talvez eu não servisse para ser uma boa mãe. Se eu estivesse no fundo de uma cama, triste porque eu não tenho filho, como é que eu vou ganhar o filho? Eu sempre falo para os meus pacientes, que, principalmente pessoas que sofreram acidente, que perderam alguma capacidade, eu falo que eles têm que estar da melhor forma possível para receber aquilo que um dia Deus vai fazer, que a medicina através que Deus vai fazer através da medicina ou de forma milagrosa. Então você tem que estar com o corpo bom, você tem que estar inteiro, para que um dia você possa voltar a andar, para que um dia você possa se movimentar. Então espere vivendo, não espere sofrendo. E é isso, queridos, que o Giovanni fez no tempo que eu estava no hospital. Porque eu sempre falo que foi muito mais difícil para ele do que para mim. Eu fiquei 12 dias sem ver nada. Vou até tomar uma água, que eu fiquei muito tempo sem tomar água no hospital. Peraí. Pensa numa pessoa que acordou amando água. Mas eu falo que foi muito mais difícil para ele do que para mim. Porque 12 dias eu não vi nada. Tive uns sonhos meio malucos, igualzinho o pastor Denecir. Quando ele estava falando, eu ficava, tá vendo, amor? Não é só comigo. Sonhei que eu estava em São Paulo, eu olhava assim, ó, nossa, que hospital chique, quem que vai pagar tudo isso? eu achava, teve um dia que era 11h30, eu falei, nossa, minha família me ama, me trouxe para o Sírio-Libanês, não é possível, é muito chique esse hospital. E aí, quando eu acordei, a fisioterapeuta chegou do meu lado e falou assim, Diara, como é que você está? Eu lembro dessa conversa. Eu falei, eu estou bem. Aí ela falou assim... Aí eu comecei a conversar com ela e falei assim, quando eu estava lá no Hospital Renascença, porque, para mim, eu já estava em São Paulo. Quando eu estava no Hospital Renascença, ela falou, não, bem, você ainda está no Renascença. Você não saiu daqui. Eu estou no Renascença, não é possível? Então, assim, eu tive algumas coisas assim, e tirando essas doideiras aí, que são várias, eu não sofri, né? Eu não sofri o que ele sofreu. E aí, eu, preparando essa mensagem, eu falei, amor, eu quero que você conte. Como que você esperou? Porque, gente, esperar uma ligação, uma vez no dia, que às vezes eles esquecem de dar, vocês acreditam? Que para a família é tipo o horário, que todo mundo senta em volta do telefone. O Giovanni mandou mudar o toque do meu celular, porque era o toque que o hospital ligava, e esses dias meu celular tocou, estava alto. Ele falou assim, Deus me livre essa música, Deus me livre esse barulho, porque realmente é muito difícil para quem estava esperando. E eu quero chamar ele aqui para ele falar, sabe, como é esperar nessa situação, porque as minhas amigas, as pessoas que trabalham comigo, e eu creio que muitos de vocês recebiam notícias através do Giovanni de uma forma otimista. As minhas amigas da área da saúde, elas falavam assim, às vezes, as mensagens do seu marido não condiziam muito com a realidade, porque ele pegava tudo o que o médico falou e ele falava só coisa boa.
ela está ótima, ela está evoluindo, vamos agradecer. E minha amiga falou assim, Diara, no dia que ele falou que você estava evoluindo, vamos agradecer, seu risco de morte era de 73%. Eu falei assim, é um homem de fé, né, gente? É um homem de Deus mesmo. E eu queria que ele falasse como que ele esperou vivendo. Porque o Giovanni veio no culto, o Giovanni fez célula, o Giovanni pagou as contas. Acho que, meu Deus, como que ele conseguiu fazer tudo isso? E eu creio que ele tem autoridade para falar sobre isso. O que fazer enquanto se espera? Amém. Boa noite a todos, a paz. Bom, realmente, até fico emocionado ali sentado, porque não foram dias fáceis. Realmente, naquela quarta-feira que ela foi para o hospital, e inclusive eu tinha remarcado a cela para quarta, que a minha cela é segunda. Na segunda tinha ido para o hospital também. Aí na terça teve discipulado, na quarta eu remarquei a cela. Aí eu deixei ela no hospital e voltei para casa, fiz a cela. E na cela eu falei assim, eu vou lá buscar ela daqui a pouco. Mal sabia eu, né, que estava começando. Falei, eu vou buscar ela daqui a pouco. E terminou a cela, eu voltei para o hospital, meia-noite, aí já fiquei lá até as 3. No outro dia ela foi entubada. E nesse dia, à noite, era o culto aqui, né? Que inclusive era a macrofesta que eu estaria pregando, mas aí eu estava com Covid, né? E o pastor Braz e a pastora Cole pegaram. E assim, até aí eu já vejo que Deus começou a providenciar algo, porque eu estava muito mal, mas muito mal mesmo. Durante esse culto eu estava muito mal, desesperado de verdade. Nesse dia eu estava sem chão, sem entender nada, fazendo várias perguntas. E a pastora começou a falar aqui que ela já teve a notícia, recebeu do médico o diagnóstico de que o Jotinha ia morrer. E ela começou a orar e declarar profeticamente o contrário. Falei, meu Deus, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí se encaixa nesse primeiro tópico, porque a primeira coisa que eu falei, eu preciso orar. Eu não posso ficar aqui sentado nesse sofá esperando ela voltar. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei qual é o risco, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu preciso orar. E eu falei, eu vou orar lá na frente do hospital. E o Alisson falou, Gigi, eu vou na tua casa aí daqui a pouco. Eu falei, vem depois do culto. Eu falei, olha, você vai comigo lá, você vai ser o meu companheiro. E eu falei, vambora. Terminou o culto, eu saí de casa e fui lá. E eu ia só nesse dia, mas aí Deus falou, você vai ir todos os dias aqui até ela ir para casa. Eu falei, amém. E foi assim, então... Queridos, a oração, eu vou usar 1 minuto em cada tópico aqui, em nome de Jesus. Mas a oração, nesses momentos, ela é totalmente diferente. Enquanto a gente espera, a oração, em cada espera, em cada coisa, a oração é diferente. É uma experiência diferente. As experiências que eu tive em oração com Deus naquele dia, nesses dias que ela ficou lá, eu não consigo ter hoje a mesma coisa. Porque é desse momento, então, enquanto a gente espera, tem que orar. Aproveite para orar de todas as formas, de todo o coração, porque isso vai ficar para sempre gravado no nosso coração, essas experiências que nós tivemos com Deus. O que é o segundo tópico? É crer, né? Crer. Eu, queridos, eu confesso para você que eu balancei demais no primeiro dia. Eu falei, Deus, eu não sei. Eu cheguei em casa e falei, não sei nem se a Di vai voltar para cá. Eu ficava olhando para as coisas e falava, não sei se ela vai voltar para cá. Mas no outro dia, quando o oxigênio de 100 que estava foi para 70, eu não sei, Deus falou muito forte comigo que isso era o sinal de que Ele ia trazê-la de volta. E eu comecei a crer. Falei, então, se Deus prometeu. E Deus começou a falar, foi eu que prometi a Isabela, eu que fiz tudo, ela estava lá morta e eu ressuscitei. Como assim? Creia. Confie, acredite. Eu falei, eu preciso acreditar nisso. Eu preciso exercitar isso. Eu comecei a ter certeza. Por isso que eu mandava essas mensagens aí. Sabe o que eu falava em cada mensagem? Um dia a menos para ela estar aqui de volta. Essa era a confiança, a crença que eu tinha. E ninguém entendia aquilo que eu falava. E a hora que eu mandava essa mensagem para todo mundo do quartel, todo mundo, eu falava, é um dia a menos para ela estar aqui de volta. E então eu comecei a sonhar. Quando o pastor Eduardo me ligou, eu falei, pastor, eu já estou sonhando com a Dia aqui. Já estou imaginando ela aqui em casa. Eu sei que ela vai voltar. Sabe o que ele dizer? Sonhar, é ver, é imaginar. Até comentei com a Jaque. A Jaque também estava com o Gé no hospital. A Jaque ama o Gé, viu? Porque ela estava sofrendo demais, sentindo falta do Gé lá. Eu não sei.
Eu mandei mensagem para ela, mandou para, não sei quem que mandou para quem, sei que a gente começou a conversar. Eu falei, Jaque, começa a sonhar com ele aí, junto com você. Começa a sonhar ele brincando aí com seus filhos. Eu também fazia isso, sonhava com ela já de volta lá. Eu sonhava o dia que ela estava entrando, porque eu imaginava que ela ia vir de cadeira de rodas. Eu imaginava ela entrando de cadeira de rodas lá em casa. Então, eu comecei a me preparar para receber. Foi essa frase que eu falei para o pastor Eduardo. Eu falei, pastor, o que você está fazendo? Eu estou me preparando para receber a Di. Gente, eu confesso para vocês que nada foi meu, isso tudo foi Deus, que nem sei como que eu passei por esses dias, confesso, eu não sei. Mas eu comecei a me preparar, inclusive coisas que eu devia para ela, como por exemplo uma cabeceira da cama, que ela me pedia há anos, pintar as portas, meu Deus, quantos anos. Eu falei assim, eu preciso fazer isso agora, eu preciso me preparar para ela voltar. Eu fui lá, terminei de montar os móveis da Isabela, e gente, não foi fácil, nossa, na hora que eu comecei a mexer nos móveis da Isabela, ela foi doído, de vez em quando eu parava para chorar. Eu parava para orar, mas eu falei, vou continuar me preparando para ela voltar, porque ela vai voltar em nome de Jesus. E eu também não parei de viver. Como a Di falou, eu não deixei de vir em um culto. Todo culto eu estava aqui, firme. Eu não deixei de fazer uma célula, não deixei de fazer um discipulado. Eu falei, não tem nada a ver isso. Eu tenho que continuar vivendo. Deus isso não é para eu parar. Isso é para eu continuar. Isso é para eu permanecer. Isso é para eu estar mais firme ainda, não é momento de fraquejar. Quando estamos mal, não é momento de fraquejar, é momento de estar mais firme ainda. E eu falei, eu vou continuar vivendo. Inclusive, na outra semana, eu tive que voltar para trabalhar. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou trabalhar com que cabeça, né? Eu vou para o quartel. Eu falei, mas eu vou. Eu não vou ficar aqui enfornado dentro de casa, remoendo isso dentro de mim. Eu falei, eu vou trabalhar, eu vou lá. Eu confesso que eu ia, às vezes, sem cabeça nenhuma. Mas eu falei, eu preciso continuar vivendo. Sabe, queridos, essa mensagem, ela é um pouco da nossa história recente, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui espera. Talvez você espere alguém se converter, talvez se você espere resolver algo na sua vida, talvez você espere vencer um obstáculo, um pecado, um problema, uma demanda, talvez você espere algo acontecer e todo mundo aqui espera alguma coisa. Mas esse tempo de espera não é só para ficar olhando para o relógio girar. Não é. Pode ter certeza disso. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nesse tempo a gente faça inúmeras coisas, para que quando aquilo aconteça, a gente esteja como Deus gostaria que nós estivéssemos. E que em nome de Jesus você receba essa palavra e aquilo que você está esperando. A partir de hoje, talvez você vai tomar posturas diferentes. Não somente aguardar o tempo passar, não é isso não. É realmente fazer tudo o que Deus quer que nós façamos, até nesses períodos tão difíceis, que com certeza todos nós passaremos um dia na vida momentos complicados. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. A gente já está, apesar de estar um pouquinho adiantado aquele relógio ali, mas já está em cima do laço. Feche seus olhos aí e pense um pouquinho nessa palavra. A Di vai fazer uma oração. Mas é momento, sabe, de você repensar o que você tem esperado, o que você tem aguardado com ansiedade, e como você tem vivido esses dias de espera. Talvez seja um bom tempo, talvez sejam anos. Sim, Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe exatamente o dia do início e o dia do término. E nesse intervalo, o que nós faremos? Quais respostas nós vamos dar ao Senhor? Quais atitudes nós vamos tomar diante das coisas que acontecem na nossa vida? É isso que Deus tem perguntado a cada um de nós. É isso que Ele quer ouvir de você hoje. Qual a resposta? Qual a atitude? Qual a ação? Que em nome de Jesus você ouça a voz do Senhor, toque a presença dEle nessa noite. Queridos, no versículo que nós lemos no início, ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E é isso que o Senhor tem para nós, renovo. Se você está cansado de esperar, o Senhor vai renovar as suas forças. E outra coisa, é interessante que fala de espera, mas ao mesmo tempo fala que a gente vai subir como águias, que nós vamos correr e não vamos nos cansar, e que nós vamos caminhar e não vamos nos fadigar. Ou seja, não é uma espera parada, é uma espera subindo, é uma espera correndo, é uma espera
caminhando em direção ao cumprimento da promessa. É assim que Deus quer que você espere. É assim que Deus quer. É meio contraditório se a gente for ler com os olhos humanos. Como que eu vou esperar correndo? Como que eu vou esperar? É assim em Deus. Espera vivendo, espera fazendo, espera orando, espera crendo, sonhando e se preparando. Porque a espera em Deus é diferente da espera do mundo. O mundo nos coloca de canto e fala assim: aguarda aí. Deus não. Ele renova as nossas forças todos os dias. E todos os dias elas são renovadas. Enquanto isso, a gente dá mais um passo. Menos um dia entre você, hoje, e o cumprimento das promessas do Senhor. Amém? Pai, nós colocamos as nossas forças diante do Senhor. Se elas são pequenas, que o Senhor venha renová-las nessa noite. Se nós estamos cansados, nós faremos como diz a sua palavra. Mesmo cansados, nós andaremos, porque nós não nos fadigaremos. Oh Deus, isso só é possível no Senhor. Para que as promessas se cumpram nas nossas vidas, nós precisamos nos mover. E aqueles que decidem nessa noite dar um passo, viverão promessas esquecidas muitas vezes, ou deixadas de lado, porque achamos que era difícil demais para nós. Mas nessa noite o Senhor está ressuscitando sonhos. Nessa noite o Senhor está renovando alianças, renovando as promessas que Ele fez conosco, porque Ele não se esqueceu. Nós nos cansamos e paramos, mas Ele não. E com Ele as nossas forças são renovadas. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, renova as forças da Tua igreja, renova as forças das famílias, ó Deus, renova a força da esposa que espera pelo seu marido, renova as forças da mãe que espera pelo seu filho, renova as forças daqueles que esperam um dia estar com os seus entes queridos sentados ao lado aqui na igreja, servindo no mesmo lugar. Oh Deus, renova as nossas forças, porque só o Senhor nos faz esperar com esperança, esperar com uma expectativa de que algo bom está prestes a acontecer. E é isso que eu profetizo sobre a vida da igreja, no nome do Senhor Jesus.